Agora a gente tem uma entrevista importante aqui na Band News FM, não é, Luana? Para falar um pouco mais com o nosso ouvinte, conversar um pouco mais com o nosso ouvinte a respeito desse acordo assinado entre Mercosul e União Europeia, um acordo que vem sendo costurado, como o presidente Lula gosta de ressaltar, há 26 anos, isso estava na pauta, ou perto disso, e só agora a coisa saiu do papel, né? Depois de muitas reuniões, muitas tratativas, muitas costuras, o acordo realmente sai do papel e começa a entrar em vigor. Para falar um pouco mais sobre isso, para explicar para o nosso ouvinte o que a população, de uma maneira geral, vai sentir daqui a um tempo, a médio e longo prazo, a gente conversa com a Cristina Helena Pinto de Mello, coordenadora do programa de pós-graduação de economia da PUC de São Paulo, justamente para nos explicar a respeito da importância desse acordo para o Mercosul, para a União Europeia, mas sobretudo para o brasileiro, não é, Cristina? Bom dia para você. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai sentir a médio prazo, digo a gente como brasileiro, como consumidor, no bolso, de uma maneira geral, pensando especificamente nesse primeiro momento nos produtos, por exemplo, que vêm da União Europeia. Depois a gente parte para as empresas, para as companhias, para essa coisa um pouco mais macro. Mas a gente, como consumidor, vai sentir rapidamente os efeitos desse acordo? Ainda não, Fábio, demora um pouco, porque a assinatura do acordo ainda tem que ser aprovada no Congresso Brasileiro, no Parlamento Europeu. Há possibilidades de questionamento que podem atrasar a implementação desse acordo. E também o acordo foi feito com base em acomodações sucessivas. Então, ele não vem como um pacote de uma vez só, ele vai sendo implementado. Então, a gente vai sentir isso muito suavemente ao longo do tempo, mas o importante é que a gente tem uma grande expectativa de aumento no comércio internacional, que favorece geração de empregos e favorece também a entrada de produtos no Brasil com preços mais baratos por conta de reduções tarifárias. Então, me parece que vem aí um pacote muito interessante para os brasileiros. E quais produtos a gente deve perceber daqui a um tempo, claro, não de imediato, mas quais produtos, Cristina, a gente deve perceber que devem sofrer redução a partir desse acordo? O que o consumidor vai perceber logo de diferença? Tem algum que vai chamar mais atenção, que deve chamar mais atenção a redução do preço aqui no Brasil? Olha, são vários os produtos, né? A gente tem produtos cosméticos que vão entrar com preços melhores, a gente tem um mercado vinícola importante na União Europeia, que também significa, né, uma parcela bastante representativa do mercado de vinhos do Brasil, que vai entrar também com reduções tarifárias, que tem sido celebrado. Automóveis também, a gente vai se beneficiar de redução de tarifas para entrada no Brasil. Então, são vários os produtos, e muitos produtos que a gente considera que não são produtos finais para o consumidor, como máquinas e equipamentos. Mas máquinas e equipamentos chegando mais barato, você também pode ter não só uma modernização da atividade produtiva com uma tecnologia diferenciada, como também um impacto nos custos de produção, o que pode significar no futuro preços mais baixos em diversos produtos feitos com máquinas e equipamentos importados. A gente sabe que há exceções, mas há alguma exceção bem relevante para que a gente possa entender, esse produto específico não entra no acordo, enfim... existem aquelas regras estabelecidas, a gente vai entrar nesse ponto também, por exemplo, com o uso de alguns nomes em produtos que são produzidos e vendidos no Brasil, mas não podem utilizar agora o mesmo nome daqueles produtos que vêm da Europa, como presunto de Parma, por exemplo, conhaque, champanhe, enfim, há essas exceções. Mas alguma grande relevante para o consumidor brasileiro? Não, acredito que não, Fábio. A gente tem, claro, as denominações de origem, os nomes que são registrados e que são, portanto, defendidos legalmente. Nós temos alguns cuidados que os países tentaram tomar para proteger os seus mercados. Então, por exemplo, a gente tem uma expectativa de um crescimento importante das nossas exportações, mas muitas das nossas exportações isentas de tributação estão sujeitas a teto. Então,
Tem um teto, por exemplo, para exportação das nossas carnes com isenção tarifária. Mais do que isso vai ser tarifado. Então, os mercados tentaram, de alguma forma, proteger seus interesses locais. E por isso que eu estava contando para você, que é um acordo que vai ser implementado progressivamente, né? É um acordo bastante cuidadoso. Veja, eu acho que tem uma coisa interessante, Fábio, porque no contexto atual, você fazer um acordo com implementação regrada, previsível e acordada de mudanças tarifárias é expressivamente, significativamente diferente do tarifaço que a gente estava assistindo já no ano anterior, né? Então, é uma coisa bastante cuidada, eu diria, estudada, cuidada, discutida. Foram 26 anos para construir esse acordo. Para o empresário brasileiro, aquele que produz algum tipo de produto aqui no país, teremos aí uma concorrência, né? Como vai ser esse cenário para o produto nacional? Luana, esse é o mais preocupante do acordo. O acordo, a gente falou das coisas mais bacanas, do que vem de melhor para nós, mas há pontos de preocupação que são muito sensíveis. O Brasil já tem uma taxa de câmbio que tira o mercado dos nossos produtores locais, né? A gente diz que não dá acesso nem ao mercado local, nem ao mercado internacional. O nosso produto, num preço em dólar, ele é caro no exterior, e o produto externo no nosso mercado fica barato quando comparado com o que é produzido aqui por conta do câmbio. Muitos dos nossos mercados eram protegidos por tarifas. Na hora que a gente remove tarifas, nós estamos tirando uma proteção para a indústria. Há quem creia em mágica, que acha que as nossas empresas vão estar expostas a uma maior concorrência e terão maior estímulo a se modernizar, a produzir mais. Isso é acreditar em mágica. Nós fizemos isso já no passado no Fernando Henrique e sabemos que isso não acontece. As empresas investem quando elas têm expectativa de lucro, expectativa de rentabilidade, quando elas têm acesso a crédito. Um mercado como o nosso, que tem taxas de juros muito altas, ela tira a capacidade das nossas empresas, inclusive de investir para competir. Então, a gente fica bastante preocupado quando vê a remoção das tarifas, porque a gente sabe que isso vai impactar muitos setores brasileiros. Como eu disse antes, a indústria de máquinas e equipamentos deve sofrer com a competição internacional, indústria automobilística, as montadoras locais devem sofrer com competição internacional, indústria de cosméticos e várias outras. A gente conversa aqui na Band News FM com a Cristina Helena Pinto de Mello, coordenadora do programa de pós-graduação de economia da PUC de São Paulo. Ela explica para a gente e para os nossos ouvintes quais as consequências desse acordo assinado entre Mercosul e União Europeia de livre comércio. Professora, você lembrou aí no início dos anos 90 essa abertura de mercado no Brasil, né? A gente vinha de uma ditadura com a redemocratização do país e, sobretudo, depois da posse do presidente Fernando Henrique, Plano Real e tudo mais, houve essa abertura de mercado no Brasil e as empresas, de uma maneira ou de outra, obviamente se adaptaram. Há essa nova abertura agora com essas novas regras, com esse acordo. A senhora imagina um prazo estabelecido para que haja essa adaptação das empresas, já puxando o gancho dessa sua última resposta, quer dizer, vai ser um pouco dolorido durante algum tempo, mas há previsão de uma adaptação talvez em curto prazo? Fábio, nós temos um horizonte de 10 anos para a implementação desse acordo, né? Então, temos 10 anos para fazer as acomodações necessárias. A pergunta é, nós estamos olhando para isso e faremos isso? Porque o que me parece é que nós vamos reproduzir o passado. A acomodação que aconteceu no período anterior é o que nós chamamos de desindustrialização. Nós vimos fechar as empresas brasileiras. Nós temos hoje uma participação menor da atividade industrial no PIB e nas exportações, e geramos menos empregos industriais. Por que isso é importante? São empregos que pagam salários mais altos, é um setor que demanda serviços complexos e fortalece um setor de serviços que é mais sofisticado, que, portanto, gera mais valor agregado, que tem maior impacto sobre a produção interna bruta. Então, a gente precisa ter um projeto nacional. Eu acho que nós entramos no campo para jogar com um time que treinou mais, né? E nós treinamos menos. E um time que tem mais clareza de aonde fica o gol, o que eles querem acertar. A União Europeia vem fazendo acordos entre os países da União Europeia há décadas. Então, eles sabem quais são seus projetos nacionais,
eles sabem o que eles querem defender, eles sabem como se joga esse jogo, né? No Brasil, o Mercosul é muito menos intenso em termos de negociação quando comparado à União Europeia. Nós jogamos menos, treinamos menos localmente. E, para piorar, não temos um projeto nacional local. Então, a gente não sabe onde está o gol. O que acontece nesse acordo? Nós defendemos os interesses dos grupos que são localmente organizados, como produção agrícola e a produção pecuária. Isso é ruim? De forma alguma, isso é muito bom. São setores produtivos, competitivos, muito organizados, mas eles não fazem apenas e somente eles um projeto nacional local, né? É um setor que gera pouco emprego e é um setor que tem vários outros problemas, como são commodities, por exemplo, o aumento da produção impacta numa redução de preços. É um setor que se apropria pouco dos ganhos de produtividade, né? Comparado, por exemplo, com a atividade industrial. Você tem menos competição, você consegue colocar margens mais elevadas, gerar um valor agregado maior. Então, eu vejo que nós estamos entrando com um time que precisa treinar. Nós temos 10 anos para treinar, mas a gente tem que saber o que a gente quer acertar. Agora, em relação a outros países da América do Sul, nós teremos aí as mesmas mudanças, as mesmas alterações que aqui no Brasil, e o que muda na relação do Brasil com esses países vizinhos? Veja, Luana, nós somos países de alguma forma parecidos, né? Temos uma produção agrícola significativa, uma produção pecuária significativa e uma indústria fraca. Então, eu vejo nisso os mesmos desafios para os outros países daqui da América Latina. E as mesmas vantagens, de certa forma. Agora, isso não constitui vantagens intra-regionais. Mas me parece, aqui pensando um pouco na pergunta que você me faz, que a gente tem uma vantagem bastante expressiva que devemos usar a nosso favor, que é, após pandemia e com as incertezas que a gente tem com relação a conflitos mundiais, a regionalização de cadeias produtivas é uma estratégia importante, prevendo dificuldades de transporte marítimo. Então, o Mercosul é um mercado significativo quando a gente olha para o conjunto de seus países, né? Quando a gente olha para o agregado, né? Para a força do mercado consumidor de todos os países que estão aqui. Então, isso pode, eventualmente, atrair investimentos para regionalização de cadeias produtivas, para prever situações de problemas de transporte marítimos internacionais. Então, eu acho que, nesse sentido, Brasil, Argentina, Paraguai têm uma vantagem, têm algo a oferecer dentro desse contexto global. Professora, para encerrar da minha parte, esse acordo entre Mercosul e União Europeia vai mudar de alguma maneira a base dos outros acordos que existem, especificamente do Brasil, com outros países, a balança comercial, eu digo mesmo, com China, por exemplo, com os Estados Unidos, com outros grandes parceiros. O Brasil, as empresas do Brasil vão sentir diferença nessas balanças comerciais também por causa desse novo acordo? Veja, o que estava acordado com os demais países deve permanecer, né? Então, eu acho que o impacto é pequeno com relação aos demais países. A gente vai provavelmente expandir a nossa capacidade produtiva para exportar mais, ao invés de subtrair de países parceiros o que exportávamos para eles para exportar para os demais. Então, o que a gente está prevendo é um aumento de exportação com aumento de produção, que não é pouco desafio. É um desafio significativo, porque a regulação europeia é bastante exigente, há cláusulas muito específicas com relação à sustentabilidade, com relação à produção responsável de produtos agrícolas, de produtos pecuários, o compromisso com a sustentabilidade do planeta. Então, é um investimento no aumento da produção que tem que ser bastante cuidadoso para respeitar essas regras. Então, eu imagino que a gente vai fazer isso aos poucos, porque temos um horizonte aí de adaptação, sem subtrair nada dos demais países. O que nós estamos celebrando? É que nós temos agora uma terceira via. Nós estávamos muito espremidos entre dois grandes parceiros comerciais internacionais que estão em conflito entre si, que é Estados Unidos e China. Então,
Então, tanto para a Europa, é muito bem-vinda a entrada das possibilidades comerciais com o Mercosul, como para o Mercosul, a Europa também é muito bem-vinda nesse contexto. Cristina Helena Pinto de Mello, coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Economia da PUC São Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui na Band News FM. Eu agradeço muito a oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado.